Agora aprenderam, né? Muito bem, ótimo. Então, lembra que durante a semana, desde segunda-feira até hoje, nós havíamos abordado algumas palavras-chave. A palavra graça, aquilo que você não merece, mas você recebe. A palavra Senhor, que significa eis-me aqui, Ele é meu mestre. A palavra crer, duas doutrinas embutidas. Fé salvífica, ou seja, fé ativa, conhecendo os fatos bíblicos, mas agindo de acordo com eles. E também outra doutrina, arrependimento genuíno, onde houve mudança no pensar, mas o pensar chegou até os pés, onde a pessoa, em vez de se agradar, ela procura agradar a Deus. Nós havíamos abordado também a palavra confessar. A palavra confessar significa não somente estar de acordo com Deus sobre seu pecado, mas você está comprometido em abandonar aquele tipo de comportamento que você estava naquele momento. E depois nós havíamos entendido que o novo nascimento fornece um novo relacionamento com Deus. Esse novo relacionamento com Deus fornece para nós um novo propósito. E o novo propósito é adquirir um novo crescimento diariamente, através de despojar-se e revestir-se daquilo que agrada a Deus. Depois nós havíamos passado para a segunda lição. Na segunda lição nós entendemos que nós não devemos julgar os outros antes de julgar a nós mesmos. Lembra que nós havíamos colocado algumas perguntas, onde você estava para se avaliar diante da pergunta. Você, praticante da palavra, era para você colocar justamente uma nota conforme aquilo que você percebe, conforme a palavra de Deus, em ser praticante da palavra. Nós havíamos visto também, na segunda lição, a necessidade de 3 disciplinas. Eu preciso ter vida devocional diária. Pelo menos 30 minutos todo dia, avaliando a minha pessoa diante do espelho que é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, na parte devocional, eu preciso fazer oração a Deus. Eu preciso fazer leitura bíblica. Eu preciso fazer estudo bíblico. E também tem outra disciplina onde eu devo me confrontar biblicamente na vida devocional, que requer também justamente outra disciplina, memorização das Escrituras. E lembra que eu falei para vocês ontem à noite? Você faça a leitura de um versículo 5 vezes todo dia, durante a semana, e no fim da semana você fala o que você lembrou daquilo que você havia lido durante a semana. Dessa forma, você vai gravar melhor a palavra de Deus na sua própria vida. Agora, no meu celular, eu tenho um aplicativo aqui que é muito bom, chama-se Quizlet. O Quizlet, você pode colocar o versículo, e quando você coloca o versículo, de um lado, você vai ver justamente o quê? A referência bíblica. Você bate e vira, agora você está vendo o conteúdo. Agora, isso facilita você memorizar as Escrituras junto com a referência bíblica. Porque tem muita crente que fala, olha, a Bíblia fala assim, mas onde fala? Não sei, mas eu sei que fala. Isso, irmãos, não vale. Você precisa dizer para a pessoa onde fala esse trecho bíblico. Agora, o mesmo aplicativo também fala. Você coloca e você bate e fala em voz alta para você ouvir o que você está vendo. A aplicativo chama-se Quizlet.
E tem na língua portuguesa também. Agora, outra coisa que é interessante é que você pode fazer uma prova justamente no seu celular, para verificar se você está realmente entendendo bem aquele trecho bíblico. Então, onde você anda com o smartphone. E quase todo mundo tem smartphone. Quando estava em Uganda é um país pobre, mas todo nativo lá tem smartphone. É interessante. Eles têm casas de barro e palha, o piso de barro mesmo, de terra, mas todo mundo tem celular. Quando estava dando aula lá, uma pessoa colocou o celular aqui em frente de mim. Eu lhe perguntei, mas por que colocou ali? Porque eu quero gravar o que você está falando. E foi gravado. No dia seguinte, ele colocou de novo. Mas por que você colocou de novo? Porque toda noite, depois da aula, eu deixo o celular numa mesa e meus vizinhos vêm para ouvir as palestras suas. Muito interessante isso. Irmãos, isso tem uma utilidade bem grande se nós estamos usando de uma forma correta. Agora, tem outra disciplina. Lembra que você deve meditar. Então, eu estou fazendo vida devocional diária, onde vai haver leitura. Quando você está fazendo leitura, é uma conversa de Deus com você. Não é isso mesmo? Quando você está fazendo um estudo bíblico, agora vai além de conversa. Agora ele está dando instrução para você. Então não basta somente leitura bíblica. Não basta somente ouvir a palavra. Você precisa estudar a palavra. Infelizmente, a maioria dos crentes no dia de hoje são preguiçosos em estudar a palavra. E nós devemos, todo dia, leitura bíblica, estudo bíblico, confrontando a nós mesmos pelo espelho que é a palavra de Deus. Agora, depois nós passamos para a terceira lição. A terceira lição, nós estamos entendendo que nós temos 3 recursos divinos. E eu havia abordado ontem que a palavra, ela é suficiente. Ela é verdadeira. Ela é fiel. Ela anima. Ela confronta. Ela exorta. Então, ela é importante para a nossa vida, porque ela é suficiente. E depois nós entendemos que, além da palavra, nós temos outro recurso divino que se chama Espírito Santo. Ele é necessário. Ele capacita para eu poder compreender a mensagem da palavra de Deus para a minha vida particular. O Espírito Santo faz com que eu tenha justamente uma compreensão maior da palavra. E, por terceiro, nós temos oração, que é vital para a nossa vida. Agora, eu ampliei mais um recurso, a igreja local. Porque, na verdade, nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é divina. Por que divina? Porque, segundo a palavra de Deus, nós entendemos que nós somos coparticipantes da natureza divina de Deus. Então, para mim, a igreja também é outro recurso para o crente. Porque ela faz uso da palavra de Deus. Ela está orientada pelo Espírito Santo e ela faz oração coletiva e individualmente. Então, nós entendemos que nós temos recursos. Agora, o conselheiro secular, ou seja, psicólogo, ele não tem recurso divino. Porque o pensamento dele cai do lado humano, ou seja, ele tem uma perspectiva do homem segundo o homem. Enquanto a palavra de Deus fornece perspectiva de Deus sobre a pessoa do homem. A psicologia fornece para nós justamente a perspectiva do homem sobre o problema dele. E ao mesmo tempo,
nós entendemos que a palavra de Deus, que a boca de Deus, tem uma perspectiva do homem e do problema dele. A psicologia tem também a perspectiva do homem sobre o problema dele e a solução. Enquanto a teologia, a palavra de Deus, tem uma perspectiva do homem sobre a solução do seu problema. Então, justamente na página 50, onde nós terminamos ontem, nós queremos abordar essa página. Agora, você percebe novamente uma janela em cima. Então, eu peço que um irmão que tem uma voz bem forte, se coloque de pé e leia, por favor, aquela janela sem as referências bíblicas. Um irmão, por favor, se levanta, voz forte. Quem vai se levantar? Está demorando. Isso aí, ótimo. Obrigado, irmão. Agora, grifa, a palavra de Deus é imutável. Agora, vamos abordar letra B, onde se fala e grifa, inspirado por Deus para nos treinar e equipar. Então, vocês sabem que autoconfrontação bíblica requer justamente que a pessoa seja treinada para que ela possa avaliar a sua própria vida diante da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser equipada para que ela possa ser útil em ajudar outras pessoas a serem treinadas pela palavra de Deus. Agora, grifa 2 Timóteo 3, 16, 17, que é a chave dessa lição, e a palavra fala: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, ou seja, treinamento. A educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, o que nós entendemos? Que a língua portuguesa, ela não é inspirada, mas ela é uma tradução da palavra inspirada nas línguas originais. Mas o que nós estamos vendo aqui, que nós devemos fazer uso da palavra. Porque a palavra útil significa fazer uso da palavra para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para que o homem de Deus, o crente, seja perfeito, ou seja, com maturidade, e também justamente equipado para toda boa obra. Agora, na sua apostila, veja número 2 e grifa: a palavra de Deus estabelece um novo estilo de vida. Agora, lembre que nós falamos que a palavra fornece para nós novo nascimento, novo relacionamento, novo propósito, novo crescimento, e também fornece novo estilo de vida. Agora, logo abaixo, você está vendo, ela o ensina. Grifa, ela o ensina, mandamentos e orientações. Cada vez que eu estou fazendo leitura bíblica, eu percebo princípios bíblicos. Eu percebo orientação. Ela fornece para mim como eu devo me comportar. Ela fornece para mim como eu devo pensar. Ela fornece para mim como eu devo conversar com as outras pessoas. Então, cada vez que eu estou discipulando ou aconselhando alguém, eu faço uso da palavra de Deus.
E por esse motivo eu dou também tarefa bíblica para o discípulo. Porque eu entendo que a palavra de Deus é para ser útil, ou seja, para utilizar no ensinamento, para que a pessoa possa compreender como ela deve pensar, como ela deve conversar, como ela deve se comportar. E, letra B, grifa, ela repreende, ou seja, ela vai identificar o erro. Então, quando estou fazendo uso da palavra de Deus, ela me ensina como eu devo andar. Mas, ao mesmo tempo, se eu não estou andando de acordo com a palavra de Deus, ela me repreende. Ela me mostra claramente que eu estou no caminho errado. E por esse motivo, nós devemos utilizar, fazer uso da palavra de Deus, porque nós somos pecadores pela nossa natureza, e facilmente você sai do caminho. Então, ela chama a sua atenção. Agora, veja também letra C e grifa. Ela corrige, ou seja, arrependimento e mudanças. Então, cada vez que o pregador está aqui pregando a palavra de Deus, ele está ensinando, ele está repreendendo, ele está corrigindo. Cada vez que ele prega, ensina a palavra de Deus, vai haver ensinamento, vai haver repreensão, vai haver correção. E quando eu eduquei meus filhos, eu fiz uso da palavra de Deus, ensinando como eles devem se comportar. Quando o comportamento não estava de acordo com a palavra de Deus, eu havia feito uso da palavra para repreender, para chamar a atenção que saiu do ensinamento que foi dado. Agora, quando a pessoa sai, precisa voltar. Para voltar para o caminho correto, precisa corrigir. Então, você vai mostrar para a pessoa o erro dela, e ao mesmo tempo você vai corrigir ela para que ela possa voltar no caminho que ela foi ensinada a andar. Agora, nessa altura, veja a letra D e grifa. Ela o educa na justiça, ou fornece crescimento para ela. Isso se chama treinamento. Então, no jogador de futebol, o técnico, ele ensina, ele repreende, ele corrige. E agora, verdadeiramente, ele pode treinar. Porque não pode treinar se não ensina primeiro. E repreende e corrige, agora pode treinar. Então, no crente é a mesma coisa. Você precisa ser ensinado, você precisa ser repreendido, e você precisa ser corrigido, para que você possa ser treinado. Agora, interessante, aqui no púlpito, eu posso chegar aqui, eu posso pregar a palavra de Deus, eu posso fazer de uma maneira bem clara, eu posso ensinar, eu posso repreender, eu posso corrigir, mas para treinar eu tenho que estar ao seu lado. Você não faz treinamento daqui. Treinamento quer dizer que o discipulador vai ficar ao seu lado. Ele vai andar com você. Ele vai não somente ensinar, mas ele vai começar a treinar daquilo que foi ensinado, aquilo que foi repreendido, aquilo que foi corrigido. E mais uma vez, o Caio, cada vez que ele joga futebol, eu creio que ele foi ensinado alguma coisa antes de jogar. E também eu creio que nem sempre ele jogava corretamente. Então, o técnico precisa repreender. Depois o técnico vai corrigir. Depois ele vai treinar ele lá no campo. E daí ele se qualifica para jogar no jogo. Deu para entender isso aí, irmãos? Discipulado é a mesma coisa. Nós temos que aprender, ensinar, repreender,
corrigir, educar, que significa treinar na justiça, a fim de que ele seja o quê? Um obreiro de Deus com maturidade, equipado para toda boa obra. Agora veja a letra E grifa. Ela vai torná-lo apto. Agora, eu tenho certa habilidade. Essa habilidade Deus tem me dado, uma habilidade natural. Antes de eu me converter, eu fui bom na comunicação, eu era bom vendedor. Eu podia convencer a pessoa para ela comprar meu produto. Mas hoje, esse talento, através da palavra de Deus, ele me educa para utilizar meu talento de acordo com a palavra de Deus, de tal maneira que esse talento agora é meu dom espiritual. Ou seja, eu tenho dom de ensino. O dom de ensino significa que eu posso ensinar, repreender, corrigir e treinar. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós, com dom, sem dom de ensinar, você precisa praticar a mesma coisa. Agora veja a letra F e grifa. Ela vai equipá-lo para toda boa obra. Então você percebe a necessidade de estudar a palavra de Deus. Você percebe a necessidade de memorizar a palavra de Deus. Você percebe a necessidade de meditar nela. Você percebe a necessidade de ter vida devocional diária, onde você vai falar com Deus, onde Ele vai ter uma conversa com você através de leitura bíblica, onde Ele vai dar explicações bíblicas, instrução bíblica através do estudo. Então, nós somos equipados para toda boa obra. Vai para a página 51, letra G. Grifa o seguinte: testemunha da própria suficiência. Grifa também 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Um irmão que tem uma voz bem forte, se levanta, leia, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Um irmão ou uma irmã que tem uma boa voz, para que todo mundo possa acompanhar a sua leitura. Irmão ou irmã? O mais que você demora, complica a nossa aula. Se levanta e faz leitura. Por favor. Aqui. Muito obrigado, viu? Então, vamos abordar algumas palavras aqui. Primeiramente, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas algumas coisas. Não, todas as coisas. Não falta nada, gente. Por isso, nós podemos declarar hoje que ela é suficiente. Ela é poderosa. Veja que ele fala, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Essa palavra vida significa comportamento. Eu não preciso ideia do homem sobre comportamento. Eu não preciso de psicologia para saber como eu devo me comportar. Porque a palavra de Deus invadiu meu coração. A palavra de Deus fez com que eu pudesse entender meu erro. Eu podia entender a maneira que eu devo corrigir aquele problema na minha vida, confiando na palavra e também no Espírito Santo que facilita
para eu entender as mudanças bíblicas que eu preciso colocar na minha própria vida. Ela fornece tudo que eu preciso conforme a palavra de Deus, que me anima, me confronta, que me exorta, que me anima de tal maneira que ela começa a me instruir sobre o caminho que eu devo andar. Ela fornece tudo o que você precisa. Mas o que acontece? Nós pensamos, mas pastor Bill, é muito simples o que você está dizendo. Lembra que eu falei na primeira noite que o plano de Deus é simples? Eu falei a verdade, é simples. É poderoso e perfeito. Então, novamente, nós estamos entendendo que Deus havia colocado para nós tudo que nós necessitamos, que nos conduz, o quê? A vida. E logo depois, uma outra palavra, vida e a piedade. Essa palavra piedade significa santidade. Então, a palavra fornece para mim o que eu preciso para ter uma vida correta e santa diante de Deus, na prática. Por isso a Bíblia fala, tornai-vos, pois, praticantes, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, notem o que nós estamos vendo aqui. Algo divino que nós temos que nos orienta de acordo com a vontade de Deus. Eu conheço a vontade dEle porque eu conheço a palavra dEle. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a maneira que eu devo me conduzir nessa terra. Então, você nota que ela me confronta, mas ao mesmo tempo ela fornece conforto para mim. Ela fornece ânimo para mim. Ela fornece para mim orientação. Ela fornece para mim como eu poder andar de acordo com a vontade divina de Deus, porque ela é divina. Agora tem mais alguns pensamentos aqui. Piedade significa que você vai pensar como Deus pensa. E piedade significa que a sua conversa será igual à conversa de Jesus. Piedade significa que seu andar, seu comportamento vai ser igual à pessoa de Deus. Por isso, Paulo fala aos romanos que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, nós temos que entender que essa palavra facilita me conformar com os pensamentos de Deus, com a conversa de Deus e também pelo comportamento que Deus havia mostrado para nós, pelo nosso exemplo, eu posso andar como Ele anda. Ou seja, eu posso ter justamente o seguinte: o amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade. Deu para entender? Mansidão, domínio próprio. Ou seja, isto é a imagem de Deus. Certa vez alguém me perguntou, mas Deus, como que Ele é? Como é a imagem dEle? Eu falei para a pessoa, tem 9 palavras que fala o que é a imagem dEle. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isto é Deus. O Espírito Santo invadiu meu coração. Hoje, eu tenho condições de manifestar o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a fidelidade de Deus, mansidão de Deus e domínio próprio. Porque eu conheço a palavra e o Espírito Santo me capacita, ele é necessário. Agora, tem outro 500 aqui. Veja no verso 4. Por elas vos torneis co-participantes da natureza divina.
Irmãos, já pensou que você tem a natureza divina dentro de você? Isto é o fruto do Espírito Santo dentro de você. Você tem a capacidade de vencer qualquer problema que está diante de você. Você mais que vencedor em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos. Agora veja outra aqui. Não somente co-participante da natureza divina de Deus, livrando a nossa pessoa da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, humanismo. Muitas vezes, quando você pensa no mundo, você pensa as coisas feias. Psicologia, você não chama aquilo de ser feio, mas é feio. Porque aquilo, pensamento do homem sobre o homem, pensamento do homem sobre o problema dele, pensamento do homem sobre a solução para o homem. Enquanto a teologia faz transformação do coração do homem. E a palavra de Deus faz com que eu possa ter uma mente renovada diariamente, e a psicologia não faz isso aí. Mas a teologia faz. E por esse motivo, nós devemos entender que Deus forneceu para nós justamente o quê? Recursos divinos. Agora, vai para a página 49. Vamos voltar para a página 49. Agora, você já havia grifado o princípio 4, agora grifa princípio 5. Um irmão ou irmã, leia princípio 5, sem as referências bíblicas. Um irmão ou irmã. Não demora, levanta e leia. Somente pelo poder do Espírito Santo você é capaz de viver uma vida abundante. Amém, aleluia, amém. Você esqueceu essa parte. Grifo seguinte. Você é capaz de viver uma vida abundante. Grife isso aí. Agora você nota que nós somos capazes. Mas por que será? O Espírito Santo habita em mim, gente. Ele fornece poder. Ele fornece capacidade. Ele me capacita a fazer a obra dele, a vontade dele. Agora, vai para a página 53. Apenas nós vamos abordar a janela em cima, grifo seguinte. O Espírito Santo é o guia, instrutor, conselheiro, que revela a você a sabedoria de Deus. Grifo também João 16, 7 a 13. Grifo também 1 Coríntios 2, 6 a 13. Um irmão ou irmã, leia por favor João capítulo 16, 2 versículos 7 e 13. 7 e 13. Um irmão ou irmã. Não demora, levanta, leia. O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. E verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Obrigado, irmão. Agora, notem comigo o seguinte. Isso foi falado de Jesus na noite que ele foi traído. Não foi? Ele falou para seus discípulos, eu preciso ir. Se eu não for, ele não vem. Agora, se eu estivesse ali junto com os 12, eu ia segurar a roupa dele para ele não podia sair da minha frente. Você não faria a mesma coisa? Se Jesus estivesse aqui hoje à noite, onde eu estou dizendo para vocês, eu vou embora. Todo mundo ia ficar em volta dele. Não, você não vai para lugar nenhum, fica aí. Mas ele falou, se eu não for, o conselheiro não vem. Esse conselheiro capacita você. No verso 13,
Isso fala da inspiração das Escrituras. Ele estava dizendo para os apóstolos que vai haver diversas cartas. Essas cartas vão ser escritas por vocês. Porque eu vou permitir que o Espírito Santo fornece para vocês sobre as coisas que vêm, que vocês nem sabem ainda. Então Deus deu para eles a capacidade que cada palavra que foi escrita, ela foi inspirada. Amém, aleluia, amém. Nós temos a palavra viva, eficaz. Agora, vamos ver o que Paulo fala. Então, um irmão ou irmã se levanta e leia apenas verso 12 e 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios. 12 a 14. 1 Coríntios. Por que demora tanto? Onde está? Conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Obrigado, irmão. Agora notem no verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, Paulo estava dizendo exatamente o que Jesus havia falado para seus discípulos. Se não for, ele não vem. E depois Paulo podia declarar o seguinte, no verso 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, nós temos tudo o que a gente precisa. Nós temos a palavra que me orienta. Eu tenho o Espírito Santo que me capacita. Como se fosse sendo GPS, o satélite está me orientando de acordo com um mapa para eu poder chegar no lugar certo. Então, quando você é submisso ao Espírito Santo e a palavra, você vai estar justamente onde você deve estar. Quando eu aceitei o convite do pastor Antônio, eu aceitei no momento que ele fez convite, porque eu tinha plena convicção para eu estar aqui durante essa semana. Não tenho dúvida nenhuma. Sabe por quê? O mapa, satélite, me orientou. Então, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui devido à vontade divina de Deus que me capacitou para estar aqui hoje à noite falando o que eu estou falando. Amém, aleluia, amém. Agora, isso fala sobre o Espírito Santo. Agora, se nós tivéssemos mais tempo, mas que pena, nós não temos mais tempo. Eu tenho que correr agora. Volta para a página. Página 49. Oração é vital. A palavra vital significa vida. Então, a palavra, ela é suficiente. O Espírito Santo é necessário. Ele me capacita. Mas há momentos, mesmo com leitura bíblica, eu preciso falar com Ele. Eu preciso fazer algumas perguntas. Eu preciso pedir ajuda. Às vezes eu chego diante dele para desabafar. Eu coloco para ele todos os meus pensamentos ruins e bons diante dele. E ele
vai me ouvir. Ele vai me corrigir. Ele vai me ajudar a entender como eu devo aplicar essa palavra na minha vida. Agora, para entender isso aí, veja então, princípio número 6. Um irmão ou irmã, sem demora, se coloque em pé, leia o princípio sem as referências bíblicas. Irmão ou irmã. A oração é essencial para uma vida controlada pelo Espírito. Você deve se dedicar a orar de acordo com a vontade de Deus, levando tudo e todos ao Senhor em oração incessante. Obrigado, irmão. Agora, grifa o seguinte: você deve se dedicar a orar de acordo com a vontade de Deus. Agora, como eu vou saber a vontade de Deus? A palavra. A palavra. Ela me orienta. O Espírito Santo me capacita. Às vezes eu nem tenho palavra a falar. O próprio Espírito intercede por mim, com palavras que eu nem reconheço, mas Ele conhece meu coração. Às vezes eu chego diante de Deus assim, eu nem sei o que falar, mas o Espírito Santo começa a falar a meu favor, porque eu nem tenho como colocar meus pensamentos de tal maneira para que Deus possa me compreender. Mas o fato que o Espírito Santo habita em mim, Ele pode fazer intercessão ao meu favor. Agora, vamos para a página 56. 56. Vamos falar só um pouquinho sobre oração. Veja então na página 56, nós temos uma janela em cima. Um irmão ou irmã, sem demora, levanta, leia a janela sem as referências bíblicas. A oração dá oportunidade para que você louve a Deus e peça a intervenção divina na sua vida e ou na vida de outros. A oração permite-lhe glorificar o nome de Deus e ela também abre caminho para que a sua alegria seja completa. Obrigado, irmã. Agora, grifa o seguinte: a oração permite-lhe glorificar o nome de Deus e ela também abre caminho para que a sua alegria seja completa. Amém, aleluia, amém. Agora, logo abaixo, nós temos umas boas orientações sobre oração. Algoritmo no número 1, grifa: verdades bíblicas sobre a obra de Deus no que se refere à oração. Então, apenas nós vamos grifar algumas coisas aqui. Eu vou explicar algumas delas, mas nem todas. Deus ouve, ou seja, Ele ouve a oração, grifa. Ele atende ao clamor daqueles que o reverenciam. Número 2, grifa: Ele sabe aquilo que você precisa antes que você peça. Número 3, grifa: Ele se agrada em ouvir a oração do justo, que muito pode por sua eficácia. Número 4, Ele está perto daqueles que o invocam em verdade. Número 5, grifa: Ele não ouve quando você guarda algum pecado no seu coração. Letra B, grifa: Deus responde. Número 1, grifa: Ele atende a seu pedido. Número 6, Ele não responde quando você pede duvidando. Número 8, Ele responde não quando a sua graça, misericórdia podem melhor revelar à medida que você passa pela tribulação em vez de ser poupado. Irmãos, quando estava lá no Alto Rio Marari, uma tarde, 6 horas da tarde, a minha filha foi picada por cobra surucucu. 25 horas depois, ela faleceu nos braços da minha esposa. Eu orava a Deus. Eu sabia que Ele podia curar ela.
Mas a resposta dele foi não. Eu digo para você, durante 2 horas eu tinha raiva com Deus. Durante 2 horas eu xingava a Deus. Durante 2 horas eu queria sair de lá e não queria voltar mais. Porque eu havia falado para ele com raiva o seguinte: falou que ia me cuidar lá, mas não me cuidou, deixou a minha filha faleceu. Eu estava com raiva. Você já ficou com raiva com Deus? Ninguém, só eu. Eu passei 2 horas com raiva, gente. Com raiva mesmo. Mas logo mais vê o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o propósito dele. Então ele respondeu não, mas o que ele forneceu para mim foi o seguinte: a misericórdia dele, a graça dele. Eu podia pegar meu cartão, eu podia ir lá no banco e passar meu cartão. Eu recebi a graça dele, eu recebi a misericórdia dele, mas eu tinha que ter fé salvífica, fé ativa e passar o cartão de graça, o cartão de misericórdia. Agora, por que eu falei cartão? Porque para você entender, se você tem R$100 na bolsa aí, e você precisa de 50, o que você vai fazer? Vai pegar, não vai? Mas se você precisa de 500, precisa de cartão. Esse cartão, você vai lá no banco e sai o dinheiro. Agora, às vezes não tem dinheiro, né? Não sai nada. Mas a graça de Deus sempre está ali em abundante. Nunca faltou graça para a sua vida. Cada vez que você passa o cartão de graça, de misericórdia, Ele dá para você. Só você precisa pegar o cartão, vai lá e passar. E vem a graça de Deus. Ou seja, o cartão sendo passado significa fé salvífica, fé ativa. Mas os crentes, sabe o que eles fazem? Eles não pegam cartão. Eles ficam reclamando. Deus não me ouviu. Só pega o cartão, gente. A hora que eu peguei o cartão de Deus, naquele momento Ele me deu a graça dEle. Eu podia suportar. Deu para entender, gente? Por esse motivo, quando estou abordando a terceira lição, você percebe o que a gente tem? Nós temos a palavra ela é suficiente. Nós temos o Espírito Santo, Ele é necessário. Ele capacita você. E nós temos oração vital, onde nós podemos falar com Ele. Quando estava com raiva com Ele, me desabafando com Ele, Ele estava ali me ouvindo. Depois, como se fosse Ele falando para mim: Bill, calma. Lembra que eu falei em Romanos 8:28? Lembra aquilo que aconteceu com José? Lembra que como ele agiu em vez de reagir? Bill, você está reagindo. Você precisa agir. Bill, pega o cartão de graça, o cartão de misericórdia. Vai lá no meu banco e passa. Eu vou fornecer para você a minha graça. E a graça sempre está ali na hora que você necessita. Deu para entender, gente? Por isso eu digo, a palavra, ela resolve o problema. O Espírito Santo me capacita para eu poder lidar com problemas na minha própria vida. Muito bem, estou vendo que agora é 20:50. Então, eu vou terminar por 10 minutos. Agora, quando você desce, não fica mexendo. Vai descer mesmo. Porque lá embaixo, se me engano, tem cafezinho. Suco e chá.
E também tem quibe, tem pastel, tem coxinha. Não, não tem. Vamos descer. Agora ele está tirando o seu tempo de intervalo. Não, não estou não. Então, 10 minutinhos. A livraria da Editora Fiel está funcionando nesse intervalo. Reserve o livro e deixe para pagar ou resolver depois, ok? Então temos chá, temos café e temos um suco lá embaixo.